Sejam bem-vindos a esta celebração. Foi nos braços de Maria que se deu a Epifania. Ela, como primeiro ostensório em que Cristo foi adorado, é ainda hoje o meio de que Deus quer servir para levar-nos ao seu Filho. Somos chamados ainda a reconhecer em Maria, Mãe de Deus, também a nossa Mãe. Senti-la sempre pronta a recordar as grandes coisas que Deus realizou em nossa vida. Nós precisamos de Maria para não perder a grande alegria de viver e acreditar, mesmo quando as provações se tornam grandes e o caminho se torna pesado. Levantemos a cabeça com coragem diante de todos, glorifiquemos e louvemos ao Senhor, que não se esquece de nós em nenhum momento. Com Maria e como Maria, Mãe de Deus, reconheçamos também o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Os magos tiveram uma estrela, nós temos Maria. Sob a proteção de Maria, a Senhora da Ajuda, possamos todos difundir no mundo o Evangelho de Cristo, que é a luz de todos os povos. Trazemos hoje ao nosso coração: 7º dia de Delmina Teixeira de Melo, aniversário natalício Joaquim Rodrigues da Cruz, Manuel Jardim dos Santos. De pé, cantamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, saúde a cada um de vós que estáis aqui presentes e vós que nos seguis através da internet. Desejo que o dia de hoje tenha sido um bom dia, vivido na paz, na serenidade e também no trabalho e no convívio familiar. Agora que este nosso encontro com o Senhor Jesus, por intermédio e por intercessão da Nossa Senhora, seja mais um momento e uma oportunidade para confiarmos os nossos problemas à Nossa Senhora da Ajuda, mas particularmente, como tenho repetido nestes 2 últimos dias, pedirmos à Senhora da Ajuda esta graça, que ela nos ajude a ser cristãos hoje, cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, como ela quer e como ela deseja. Que esta seja a nossa principal intenção nesta Eucaristia e também durante toda esta semana. Então reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão ao Senhor.
Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrei-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, mas como a pessoas demasiado naturais, como a crianças em Cristo. Por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não o podíeis suportá-lo. Mas nem sequer o podeis suportar agora, porque ainda sois demasiado naturais. De facto, se entre vós há inveja e discórdia, não é certo que sois demasiado naturais e procedeis segundo critérios humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Pedro, e outro, eu sou de Apolo, não julgais apenas por critérios humanos? Então, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançastes a fé, cada um na medida em que o Senhor lhes concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Assim, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer. Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só, mas cada qual receberá a recompensa, segundo o esforço do seu trabalho. Nós somos colaboradores de Deus e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus, e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demónios que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, nestas breves e despretensiosas considerações que vou tecendo convosco sobre esta ideia central do que significa ser cristão hoje, e nesta alegria de podermos pedir a Nossa Senhora a ajuda para ser cristão nos tempos que correm. Ontem dizíamos que nós, para sermos cristãos, não podíamos ser pessoas naturais, mas que antes, pelo contrário, devíamos ser pessoas espirituais. Mas para isso precisamos de ter o pensamento de Jesus. Foi isso que ontem partilhei convosco. Não ser pessoas naturais, mas ser pessoas espirituais, procurando efetivamente ter o pensamento de Jesus. E ontem apresentei-vos o exemplo de São Gregório Magno, que dizia que o cristão é um homem ou uma mulher que vive a coerência batismal. Não dizer uma coisa e ser outra, mas a coerência. E particularmente na linha do serviço. Ser servo dos servos, como ele depois foi servo dos servos, mesmo sendo Papa. Hoje gostaria de trazer aqui à vossa consideração apenas também o testemunho, muito breve, de São Paulo. Todos nós sabemos um pouco da história de São Paulo, um perseguidor dos cristãos, mas um perseguidor dos cristãos que se encontrou com Cristo na estrada de Damasco. E depois de se encontrar com Cristo na estrada de Damasco, apaixona-se por Cristo e pela edificação da Igreja. E tornou-se um construtor da própria Igreja. Ele foi o apóstolo dos gentios, isto é, aquele que deixou Jerusalém. São Pedro e os outros apóstolos ficam perto de Jerusalém, mas São Paulo ia de terra em terra. E deste ir de terra em terra, a sua grande preocupação era anunciar, era falar de Jesus Cristo. Também ele partia da sinagoga, mas não ficava na sinagoga. A sinagoga é o início para poder falar do Senhor Jesus, mas depois ia constituindo comunidades. E esta comunidade, como eu disse ontem, a partir de famílias muito concretas, das famílias. Ontem falei da família São Gregório Magno e hoje podíamos dar o exemplo por aquilo que diz respeito a São Paulo. Se nós percorremos as passagens do livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos, por exemplo, Áquila e Priscila, que viviam em Corinto. E foi na casa deste casal, Áquila e Priscila, que São Paulo se hospedou. E aí, com eles, foi refletindo, foi pensando, e foi nessa casa que foi surgindo a comunidade cristã, sempre com a ajuda desse mesmo casal. E outros que podia também aqui apresentar-vos. Mas a preocupação de Paulo era esta, falar do Senhor Jesus, anunciar e dizer quem era Jesus, a quem devíamos todos amar, de alma e coração, e fazê-lo. Como ele mesmo dizia, não tendo a preocupação de conhecer mais nada senão Cristo. E depois dizer, se não evangelizar, não era nada.
Pois bem, São Paulo preparava e formava estas comunidades e depois ia para outras terras, mas indo para outras terras ele tinha o cuidado de continuar a alimentar as comunidades que ele tinha fundado. E foi por isso que ele foi, para além da sua presença de pregador, ele foi escrevendo cartas às comunidades. São as epístolas que nós vamos ouvindo e que nós sabemos, e a que nós chamamos cartas pastorais ou cartas também apostólicas, são as cartas de São Paulo. Foram os primeiros livros escritos do Novo Testamento. Os evangelhos só vêm mais tarde. São Paulo começa pura e simplesmente para alimentar, para formar, para dar palavra àqueles que tinha gerado para a fé, vai escrevendo as cartas que nós hoje possuímos. Concretamente, por exemplo, em relação à comunidade de Corinto, nós temos vindo, durante esta semana, na primeira leitura, a ouvir passagens desta comunidade de Corinto. E São Paulo escreveu 4 cartas para esta comunidade. Só possuímos 2, e esta que hoje foi proclamada é tirada da primeira. Não? Pois bem, São Paulo, como digo, formava uma pequena comunidade, partia para outras terras e procurava continuar a alimentar. O que é que ele disse hoje a esta comunidade de Corinto? Para mim é uma coisa muito interessante. Volta a sublinhar a ideia que nós ontem dissemos, quando ele disse: não pude falar-vos como pessoas espirituais, mas como pessoas demasiado naturais. Reconhece que as pessoas de Corinto ainda não tinham compreendido a mudança que devia acontecer, a diferença do ser cristão ou do não ser cristão. Ainda continuavam a ser homens naturais. E São Paulo manifesta uma certa tristeza. E uma certa tristeza que ele queria, como que em certo sentido, reparar a partir dessas cartas que ia escrevendo. Dizia São Paulo: eu lidei convosco como crianças em Cristo. Porque, na verdade, nas comunidades fundadas por ele, existiam os cristãos adultos e aquilo que ele considerava cristãos ainda crianças. E é maravilhoso também aquilo que São Paulo diz quando escreve: por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não podias suportá-lo. Reconhecia que os cristãos ainda eram crianças e que, por isso mesmo, apenas tinham sido alimentados por leite e não por um alimento sólido. Linguagem simples, mas muito bonita. Caríssimos irmãos, apliquemos isso à nossa vida. Onde é que nós estamos? Já somos pessoas, cristãos, que nos alimentamos do alimento sólido que é a palavra de Deus, ou ainda estamos naquela idade infantil de apenas ter alguns conhecimentozinhos, um pouco de leite, aquele leite que nos alimenta quase de modo superficial, sem efetivamente dar consistência a uma alimentação capaz de gerar em nós cristãos adultos e cristãos responsáveis. Como era bom que durante estes dias nós sentíssemos a necessidade não de ficar na atitude de criança que se alimenta de leite, alguma coisinha, alguma insignificância, mas querer conhecer muito mais do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele nos ensinou. O Evangelho de hoje mostra-nos também Jesus na casa de Pedro, na sogra de Pedro, realizando o milagre da cura da febre, mas depois diz-nos que o Senhor Jesus não ficou ali como eles queriam. E o Senhor Jesus foi para outras cidades, andava de terra em terra, também ele, a anunciar a boa nova do reino de Deus. Pois bem, hoje, mais uma vez, eu repito, nós cristãos, deste século XXI, destes tempos difíceis, temos que ser homens e mulheres que se alimentam da palavra de Deus tal e qual ela é. Não fazemos descontos, não selecionamos aquelas passagens que nos agradam. Isso é um cristianismo infantil, como dizia São Paulo. Nós queremos alimento sólido, consistente, a palavra toda na sua integridade e na sua própria globalidade. E temos vontade e desejo em conhecer essa palavra tal e qual ela é. Não vamos apenas pelo superficial, mas vamos um pouco mais além. Então, nesta festa da Senhora da Ajuda, eu tenho sempre sugerido que ela nos ajude a ser cristãos. Pensemos num pequeno pormenor. Nossa Senhora, em primeiro lugar, foi aquela que formou, foi aquela que instruiu o próprio Jesus Cristo. Não esqueçamos que Jesus foi uma criança como todas as outras. Foi uma criança que cresceu como jovem e como homem adulto, que viveu em Nazaré como o filho do carpinteiro, era o filho do carpinteiro. E Nossa Senhora instruiu. Nossa Senhora formou o seu próprio filho na lei de Moisés. Mas depois, quando Jesus começa a pregar,
Nossa Senhora sentou-se na primeira fila para ouvir. E direi que era a mulher mais curiosa, não no sentido de curiosidade, mas curiosa no bom sentido da palavra, de conhecer a palavra do Senhor. Ela estava sempre pronta para ouvir o Senhor e para compreender. E foi por isso que Jesus, quando falava da Nossa Senhora, quando alguém lhe dizia, feliz aquela mulher que te amamentou, aquela mulher que te deu à luz, ele responde, ela foi feliz, não por isso, ou não só por isso, mas pura e simplesmente porque acolheu a palavra que eu anunciei e porque se dispôs a pô-la em prática. Irmãos e irmãs, Maria, Nossa Senhora, a Senhora da Ajuda, é a mulher que quer conhecer a palavra de Deus, que fez tudo para conhecer a palavra de Deus, que ao encontro, nas pregações de Jesus, ela lá estava, para querer conhecer. Mas depois era também aquela mulher que viveu essa mesma palavra. Maria é a mulher da palavra e nós hoje, cristãos do século XXI, temos que ser também homens e mulheres apaixonados da palavra. E repito mais uma vez, não das passagens simples, não daquelas passagens fáceis, mas de todas elas. Quando o Senhor Jesus Cristo nos diz que é preciso pegar na cruz para ser seu discípulo, é para nós. E não podemos ter medo dessas palavras. Não basta apenas quando Ele nos consola com coisas espirituais, mas o Evangelho na sua radicalidade. Então hoje pensemos que o Senhor Jesus Cristo continua a falar. A palavra de Deus não é uma palavra morta, é uma palavra viva. E nós temos que nos aproximar dela, como o Senhor Deus que vai falando, o Senhor Deus que nos vai colocando, que vai dizendo aquilo que pretende de cada um de nós. Então, nesta atitude, que era bom que fôssemos tendo, de ir pegando na Sagrada Escritura, de ir lendo, e quando participamos na Eucaristia, de fazer um vazio interior para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que é importante, a homilia que o sacerdote possa fazer, aquilo que eu estou aqui a dizer-vos, é importante, ou poderá ser importante, mas mais importante do que isso é o silêncio que cada um de vós pode fazer. Não apenas o silêncio de não fazer barulho, mas o silêncio no coração para que essa palavra ecoe no coração de cada um de vós. E o interessante é que quando nós estamos nesta disposição, a palavra de Deus a mim diz-me uma coisa e a vós diz outra. A mim toca-me um pequeno pormenor e a vós toca-vos outro. Se isto não acontece é porque efetivamente nós não estamos nesta disposição de acolher a palavra de Deus. Alguém que é pobre, que acolhe a palavra do Senhor e acolhendo a palavra do Senhor se disponibiliza para que ela entre no coração e para que ela seja o alimento sólido e não apenas um alimento de criança. Como era bom que nos habituássemos a isso. E a nossa participação na Eucaristia, e repito, para além da leitura que cada um de nós pode fazer pessoalmente ou em família, mas a nossa participação na Eucaristia, no momento das leituras, olhai, o momento das leituras é tão importante como a comunhão. Assim como nós comungamos com respeito uma hóstia consagrada, também devíamos procurar comungar a palavra de Deus, comer a palavra de Deus. Comer a palavra de Deus que depois o profeta já nos tinha dito, que nós quando mastigamos a palavra de Deus, muitas vezes ela é amarga, porque custa, porque é difícil, é exigente. Mas depois, quando chega ao nosso íntimo, nós sentimos um prazer muito grande naquela palavra que nos alimenta. Por isso, devemos comer a palavra do Senhor sempre, mas particularmente na Eucaristia. Que a Senhora nos ajude a ser aqueles e aquelas que estão sempre nesta atitude de querer acolher a palavra do Senhor para aguardar no seu coração, como Maria aguardou. Mas depois, não basta acolher a palavra de Deus. Nós não somos, pura e simplesmente, discípulos da palavra. No tempo de Jesus, ainda hoje, nós temos os judeus, nós temos também os muçulmanos, e todos eles têm livros sagrados. E esses livros sagrados dos judeus e dos muçulmanos, como os nossos evangelhos, são chamados as religiões do livro. Mas nós não somos as religiões do livro. Nós somos a religião de uma pessoa que nós comemos, mas que nós comemos para depois viver. Importa, como nos dizia Santiago, e Santiago repete isto tantas vezes, nós não podemos ser pura e simplesmente pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas temos que ser fazedores da palavra do Senhor. É outra coisa, é outra atitude que completa. Somos acolhedores da palavra de Deus, alimentamos-nos da palavra de Deus como ela é,
numa procura por entrar cada vez mais dentro das alegrias da palavra do Senhor, mas depois somos fazedores da palavra do Senhor. É isso que nos faz falta. E era isso que São Paulo também criticou aos cristãos de Corinto, porque os cristãos de Corinto tinham dito que acolheram a palavra de Deus, mas estou a ler e cito, mas dizia: mas entre vós há invejas e discórdias, procedeis segundo critérios humanos. Porquê? Estavam ainda naquela atitude de não pôr em prática a palavra do Senhor. Por isso, é importante acolher a palavra de Deus, mas também é importante fazer a palavra de Deus, levá-la para a vida pessoal, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, para a vida familiar, para a vida conjugal, para a vida profissional. Nós hoje devemos ser semeadores da palavra de Deus, em qualquer lugar e em qualquer ocasião. Mais do que nunca se importa e é fundamental. Às vezes eu me interrogo por onde é que nós andamos nesta sociedade, esta sociedade tão má, esta sociedade que nos choca quando nós pensamos um bocadinho, quando nós devíamos ser efetivamente a palavra do Senhor, aquela palavra que entra no coração das pessoas por nosso intermédio, porque nós a vivemos e vivendo-a estamos a ser testemunho. Pois bem, hoje então neste dia vamos ficar com este pensamento: não queremos ser cristãos naturais, queremos ser cristãos espirituais. Para isso alimentámonos de quê? Da palavra de Deus. Não da palavra de Deus que nos agrada, que é fato, mas de toda. Não queremos alimentar-nos por aí simplesmente do leite. Vai convosco esta palavrinha, alimentar-se do leite. Mas queremos alimentar-nos da palavra tal e qual ela é, toda. Sentimos alegria em nos encontrarmos com ela. Aquela que é agradável, que é fácil e aquela que é difícil. Mas depois de acolhermos a palavra do Senhor, nós temos que a pôr em prática, temos que a viver, temos que ser fazedores. O Papa, nas suas cartas, o Papa Paulo VI dizia que o mundo de hoje não acredita nos anunciadores de palavra. E quando acredita nos anunciadores da palavra, é porque eles também testemunham essa palavra. Hoje nós precisamos, das nossas comunidades, de ser testemunhas da palavra de Deus. Testemunho eloquente daquela palavra na qual nós acreditamos. Olhemos para Nossa Senhora e que a Senhora nos conceda esta ajuda. Ela, na sua humildade, na sua simplicidade, por onde andava, não precisava dizer que era católica, que era cristã, não precisava dizer que amava muito o seu Filho Jesus Cristo. Todos o sabiam, e sabiam porque ela era a primeira a pôr em prática a palavra do Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude a ser pessoas que querem conhecer a palavra de Deus, mas sobretudo a ser pessoas que querem viver a palavra do Senhor. Peçamos esta graça nesta noite e levemos este compromisso para o nosso dia a dia. Irmãos e irmãs, neste dia em que Deus quis revelar a todos os povos do Oriente e do Ocidente a luz do céu que o seu Filho trouxe à terra, digamos com confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas igrejas mais antigas e pelas mais recentes, para que saibam acolher quem busca a Deus e o mostrem no menino, luz dos homens. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos presbíteros, missionários e catequistas, para que saibam dizer aos que não creem que a verdadeira luz do mundo é Jesus Cristo. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos homens da cultura e da ciência, para que busquem a Deus nos sinais da criação e da história
e o encontrem, como os magos, seguindo a sua estrela, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos aflitos que perderam a esperança e por aqueles que ainda buscam quem os guie, para que o Filho de Maria seja a sua luz, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos os batizados desta paróquia, para que venham a contemplar eternamente o Deus menino que adoram sobre a terra, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus, que chamaste os pagãos à luz da fé, guiai-os que nas trevas vos procuram, para que possam contemplar o vosso rosto no esplendor da glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e da sua Santa Igreja. Ao venerarmos a memória da mãe do vosso Filho, nós vos pedimos, Senhor, fazei que a oblação destes mistérios nos transforme em oferenda eterna, para louvor da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, realmente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na memória da Virgem Santa Maria. Humilde serva acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida como sinal da consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz.
vós, Senhor, verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Arcebispo José, seu auxiliar Delfim e o Sr. Arcebispo Emérito Dom Jorge aqui presente, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, seu esposo, com o seu coração de Pai, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, de todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é o nosso alimento. Nós alimentamos-nos sozinhos e a responsabilidade da alimentação é de cada um de nós. Mas alimentar-se com os outros tem um sabor especial. Uma refeição em família é diferente de comer sozinho. Hoje também nós, para nos alimentarmos da palavra de Deus, devemos ter o gosto em nos alimentarmos uns com os outros.
Quem sabe, constituindo grupos, já o fizemos na Diocese, os grupos semeadores da esperança. Encontrar-se uns com os outros, 3, 4, meia dúzia, para juntos promover este alimento da palavra do Senhor. Que este abraço da paz que queremos oferecer uns aos outros signifique também esta vontade de nos alimentarmos em conjunto da palavra do Senhor. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, três em meu lugar, mas é uma Sei uma palavra. palavra de salvação.
Oremos. Senhor, que nos fizeste participar no sacramento da redenção eterna, concedei que ao celebrarmos a memória da mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, São Paulo repreendeu os cristãos da comunidade de Coríntio por eles serem cristãos de leite e não terem ousado ser cristãos de um alimento sólido e consistente. Onde é que cada um de vós se encontra? Será cristão de leite ou já é um cristão que se alimentou, que se quer alimentar assim solidamente com toda a palavra do Senhor? E a vossa comunidade paroquial é uma comunidade feita de cristãos de leite ou já é uma comunidade também que se alimenta de tudo aquilo que é a consistência da palavra do Senhor? Levemos connosco esta interrogação para exame de consciência e, quem sabe, porventura para tomar atitudes diferentes e concretas. Uma resto de noite muito feliz, descanso que o Senhor Deus concederá a cada um de vós, um bom dia para amanhã e em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças